Queridos, a paz do Senhor, Diácono Lucas quem vos fala. Chegou mais um dia da gente estar postando mais um vídeo, falando um pouco mais de Jesus. Hoje eu vou estar olhando diretamente pelo celular secundário, terra. Desde já eu te peço, compartilhe, curte, manda para mais alguém e comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se vocês querem que a gente traga mais algum tema específico, talvez um de vocês tenha curiosidade de algum tema bíblico, comenta aí, que a gente vai estar procurando, estudando, se aprofundando para poder estar trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Hoje temos um cafezinho, cafezinho do bom, tá? Café mineiro, enfim. Vamos para mais um. Não se esqueça, compartilha porque ajuda muito e curte, porque assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e que o conteúdo é bom, tá bom? Gênesis capítulo 3. Hoje vamos falar da desobediência. Vamos até intitular esse vídeo aqui como desobediência, a desobediência. Ora, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos, não comereis dele, nem ele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Então, o que está acontecendo aqui neste cenário? Deus ele já havia feito o homem, Adão já tinha passado pelo processo, Adão já tinha se sentido só, Deus já trouxe Eva à vida, ou seja, o primeiro casal. Só que agora, a serpente, Satanás, ele vai usar com uma astúcia muito grande contra a perfeição de Deus. E ele vai agora usar a serpente, a boca da serpente. E se você notar, se você ler, estudar o texto, você vai ver que enquanto Adão está junto com Eva, a serpente não aparece. Hora nenhuma no cenário, no texto, você não vê. Mas assim que Eva está sozinha, ela entra em cena. E a Bíblia diz que Eva agora, a serpente chega para Eva e começa a dialogar com Eva, começa a falar com Eva, mas já com o incentivo, com a astúcia de fazer Eva pecar. Então o diálogo é esse: você pode comer, você pode pegar desse fruto, você pode comer, não tem problema, não vai acontecer nada, pelo contrário, você pode ser que você seja igual a Deus. Mas Eva vai dizer: não, o Senhor, o meu Criador, disse que de todas as árvores podemos aproveitar, podemos comer, mas dessa daqui não, porque se a gente comer, se a gente provar deste fruto, certamente a gente morrerá. E a serpente vai dizer: não, Deus disse isso porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Certamente quando você comer desse fruto, você vai ser igual a Ele, os seus olhos vão se abrir e você vai entender todas as coisas. Neste momento, lembrando que o pecado ainda não havia entrado, lembrando que ainda não existia o pecado, mas o princípio está aqui, a queda de Adão e Eva. Todavia, a serpente vai conseguir induzir Eva, a serpente vai dialogando com Eva, e a serpente vai ganhar no campo da curiosidade. A serpente vai pegar Eva na sua curiosidade. Por quê?
Porque Eva ouviu Deus falar que não. Deus disse não. Não toque, não coma, não mexa com esse fruto. Mas a serpente vai vir, que o pecado é assim mesmo, irmãos. O pecado é assim, ele vem devagarzinho, ele não mostra que ele é pecado, ele não tem cara de pecado. É igual o mal. O mal, ele não tem cara de ser maléfico. Ele vem, mas depois ele se revela. Todavia, Eva agora vai ser pega pela curiosidade. E a serpente insiste, coma que você vai ver o que vai acontecer. O que ele quis dizer foi isso. Você não vai morrer, não tem como você morrer. Foi ele que te criou, trazendo as minhas palavras. Coma. Além de você abrir os teus olhos, você vai ser igual a ele. Você vai ser poderoso como ele. Então Eva não se contenta, lembrando que ela está longe de Adão. Adão não está nesse cenário, não está neste momento, não está acompanhando Eva. Eva tem a mensagem. Eva tem no seu consciente. Eva sabe da verdade. Mas Eva vai ser pega pela sua curiosidade. Então o texto diz que Eva vai pegar o fruto e vai experimentar do fruto. E quando ela experimenta do fruto, a Bíblia diz que ainda o pecado não foi consumado. Como assim, Lucas? Eu leio o texto e vejo o texto que ela mastigou, ela mordeu. Até então, primeiro que Adão, sim. Só que a palavra foi para Adão. Volte os textos e você vai ver que a ordem foi dada a Adão. Por que Adão? Porque Adão é o cabeça. Porque Adão é o homem. Foi constituído para tomar decisões, foi constituído para ser servo, para ser pilar, para ser o cabeça. Tanto que quando Adão vai chegar, Eva vai dizer, toma, pode comer, porque a serpente disse que não vai fazer mal, e eu acabei de mastigar e não estou me sentindo mal. E Eva, após ser induzida por Satanás, pela serpente, ela vai induzir Adão a pecar. E agora a Bíblia diz que Adão experimentou do fruto. E após Adão ter experimentado do fruto, a Bíblia diz que as suas escamas, ou melhor dizendo, a sua visão, ela não se abriu, mas o pecado entrou. Não é que ele começou a enxergar melhor, não, porque ele já enxergava certo. Ele não tinha pecado, não tinha mancha, não tinha nada. Mas agora a mancha do pecado acaba de entrar. E a Bíblia diz que Adão agora se vê nu. Como? Se antes de comer o fruto ele estava nu, ele olhava para si próprio, mas não se sentia nu. Agora ele comeu do fruto, olhou para si mesmo, olhou para Eva e se sentiu nu. Porque o pecado é assim. O pecado, após ter sido consumado, Satanás vai te deixar sozinho, para que o sentimento de culpa faça com que você se corroa. Que o sentimento de culpa faça com que você se desvie. O sentimento de culpa faça com que você se isole, fique sozinho. Talvez eu estou falando isso para alguém. Não, Lucas, porque eu pequei, eu errei. E sim, a Bíblia diz que o que nos separa de Deus, da glória de Deus, é exatamente o pecado. Só que Jesus, ele é o nosso advogado. Não podemos pecar, filhinhos, não errei, mas se errar, vocês têm um advogado justo, fiel, Cristo. Só que naquele momento, quando ele peca, Jesus ainda não tinha descido à terra. Não era como hoje, que se você pecar, você confessa o teu pecado e abandonando a prática do pecado, não pecando mais, você alcança misericórdia. Todavia, Adão agora vai se esconder e a Bíblia diz que ele vai se tampar com folhas. A Bíblia diz que agora ele vai se cobrir. Porque ele pecou e a serpente vai deixar ele e Eva. Daqui a pouco, na viração do dia à tarde, Deus está procurando Adão. E eu acredito que quando Deus está chegando, faça um barulho muito grande. Porque imagine você, Deus pisando na terra, ou Deus caminhando, o barulho que deve ser. E eu imagino Deus olhando para a direita, olhando para a esquerda, e ele dizendo, Adão, cadê você? Temos um encontro marcado agora, eu quero saber como é que foi o seu dia, meu filho. Eu quero saber como é que foi mais um dia seu aqui no jardim. Cadê você para a gente dialogar? Todo dia eu encontro com você aqui, não estou te vendo agora.
E eu imagino Adão escondido e Deus gritando: Adão, cadê você? Aonde você se encontra? Daqui a pouco, Deus encontra Adão. Só que Adão está escondido. E Deus pergunta: por que você está se escondendo? O que está acontecendo? E Adão diz: a mulher que tu me deste, a mulher que o Senhor me deu, a mulher ao qual o Senhor tirou da minha costela, após eu ter um sono, e apresentou-se para mim, ela me fez pecar, ela me deu do fruto que nós não poderíamos comer, mas ela me induziu a pecar. A mulher que tu me deste, imagine, se a mulher que Deus deu para Adão fez ele cair, imagina uma que Deus não dá. Imagina uma que você só procura e vai pela beleza, vai por palavras, vai por gestos. Fique ligado. Pois bem, e Deus vai perguntar: mas quem disse que você pecou? A serpente. Ele pergunta para Eva: quem disse que vocês pecou? Quem disse que vocês estão nu? A serpente nos induziu a comer a semente, a comer do fruto. Todavia, agora recai sobre eles o peso do pecado. Porque o pecado é assim, irmãos. Se você pecou, ele tem uma consequência sobre a sua vida. Lucas, se eu pedir perdão a Deus e eu abandonar a prática do pecado, Deus vai te perdoar. Deus vai te purificar. Mas a consequência do seu ato, esse você paga. A consequência do seu pecado, perdoar, Deus te perdoa. Mas a consequência nem Deus livra. E agora, Deus diz: Adão, agora do suor do seu corpo você vai se alimentar. Todo alimento agora, tudo que você fizer vai ser do suor do seu corpo. Você vai ter que trabalhar, Adão. Você vai ter que lutar, batalhar todo dia, Adão, para comer, para se sustentar. E Eva, agora quando você tiver filho, você terá dores de parto. Observe, Deus disse dores no plural e não dor. Ele disse dores no plural. Ou seja, se ele disse dores de parto, é porque Eva já tinha filho. Porque Eva já tinha engravidado. Que isso, Lucas? Estude o texto, observe o texto. Porque ele não disse no singular: a partir de hoje você vai ter dor de parto. Não, ele disse dores de parto. Todavia, Deus também virou para a serpente e disse: a partir de hoje, tu vai se arrastar, tu vai andar sobre a tua barriga. Observe, e eu quero parar aqui. Observe que ali teve uma sentença de Deus. O pecado entrou. E olha o que o pecado fez. Deus não tomou o café da tarde com Adão. Mas Deus teve que trazer uma sentença. Não de morte. Não de juízo. Mas Deus teve que mostrar para Adão que o peso da desobediência. E eu vou falar de novo. Intitular esse vídeo: A Desobediência. Lucas, mas assim também foi com o povo de Israel? Foi. Mas hoje eu quero falar do primeiro casal que desobedeceu no Éden. No jardim que está no Éden. O primeiro casal que desobedeceu, e por causa da sua desobediência, isso ocasionou como que se o pecado entrasse, e o pecado está hoje. Através de Adão e Eva entrou-se o pecado. E a Bíblia diz que eles foram expulsos do jardim. Um anjo colocou uma espada como de fogo, para que eles não pudessem mais entrar. Porque o jardim é puro, ele continua puro, ele é santo e continua santo. No jardim não há pecado, e nunca haverá pecado. Todavia, Deus agora, ele expulsa Adão e Eva. E agora eles têm que entender que o peso da desobediência não vai só ser carregado através deles, sobre eles, mas de todas as gerações, de todas as pessoas que virem após eles, seja gerações de gerações, pessoas por pessoas, famílias por famílias, todos agora, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O
peso da glória, ela será tão grande, mas tão tamanha naquele grande dia, que nós entenderemos quando chegarmos no céu, o quão difícil foi na terra, mas o quão maravilhoso está sendo lutar dia após dia, batalhar dia após dia, rumo ao céu, sentido ao céu, porque eu sei que é difícil, eu sei que a peleja é difícil, mas todavia o Senhor, Ele está conosco, queridos. A Bíblia diz que após eles serem expulsos, olha o que o pecado fez. Adão e Eva teve que agora lutar, batalhar, tiveram filhos. Mais para frente a gente vai falar sobre eles. Caim, Abel, Abel e Caim. Mas todavia, a consequência do pecado fez com que eles saíssem do lugar perfeito aonde Deus colocou, criou eles, aonde eles não passavam fome, aonde Adão hoje, eu acredito que Adão hoje estaria ancião, talvez não envelhecesse, mas no meu pensamento, estaria vivo até hoje, comendo e bebendo tranquilo, se não tivesse ouvido a voz de Satanás. Eu quero aqui frisar algo que eu vejo que está acontecendo nesse século, no nosso tempo. Em vez de muitas pessoas ouvir a voz do Espírito Santo, olha para mim, em vez das pessoas ouvir a voz do Espírito Santo, elas estão ouvindo a voz de Satanás e achando que está ouvindo uma voz qualquer. Satanás tem operado, Satanás tem feito grandes coisas, falado, enganado com tantas pessoas, porque as pessoas não conhecem mais a voz do Espírito Santo. As pessoas não se atentam mais para a voz do meigo, amado, paracleto, Espírito Santo. As pessoas não entendem que Satanás fez igual no jardim. Ele chegou no ouvido de muito e tem chegado e tem enganado. E eles acham que estão caminhando segundo o Espírito, mas não estão. Pode ser o Espírito das trevas, mas o Espírito de luz não. Eu quero te trazer um alerta, dizer para você, 2023 está chegando, mas o Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo é o mesmo. E sim, a serpente está solta, está torta à direita, enganando, falando, dizendo coma, peca, pode cair. Porque agora, infelizmente, muitas pessoas confundem, achando que o tempo da graça é um tempo que te permite você e eu pecar. É um tempo onde Deus não vai mais se irar, onde Deus não vai mais abrir a terra, onde Deus não vai mais sentenciar, aonde que Moisés escreveu sobre os 10 mandamentos, acha que a justiça de Deus não opera por causa do intermédio da graça. Você está enganado. A graça não foi feita para que eu e você peque, a graça não foi feita para que eu e você erre e aproveite da mesma. Não, a graça, ela é capaz de permitir eu e você andar sobre essa terra, porque a graça não é algo que eu mereço, a graça não é algo que o ímpio mereça, que o servo mereça, não, mas a graça é algo que é um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas a graça nos colocou, nos deu a posição de ser servo, de ser filho de Deus. Então a graça não é um sistema onde permite você e eu cair, pecar, errar, depois dobrar o joelho e pedir perdão e achar que está tudo bem. Não, a graça é um favor imerecido. Eu não merecia que Jesus morresse por mim, mas a graça me colocou, a graça dele, após ter derramado sangue, permitiu que eu e você estivéssemos nosso nome riscado do livro da morte e ter a oportunidade de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Entenda, a graça não foi feita para que eu e você tenha uma brecha para pecar, a graça não foi feita para que eu e você tenha uma oportunidade. Eu quero pecar, eu senti um desejo, eu quero pecar agora. E eu quero frisar algo aqui. As pessoas classificaram pecado. Não. Todo mundo hoje acha que o pecado é só fornicar, é só trair, é só errar com A e com B. Não, existem muitos pecados. Se eu fosse colocar aqui, trazer cada pecado, um dia eu quero fazer um vídeo e trazer sobre os pecados, que tipo de pecado que eu estou falando. Não classifique pecado, pecado sempre vai ser pecado. O pecado vai ser pecado no Brasil, vai ser no exterior, vai ser na América Latina, vai ser em todo o globo terrestre. Pecado é pecado, santidade é santidade.
santidade. Santidade com Deus, pecado é com o diabo. Mas eu vou te falar, aleluia, neste sábado, o Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Um verdadeiro adorador não ouve Satanás, um verdadeiro adorador não ouve a serpente maligna, mas um verdadeiro adorador, ele está com seus ouvidos afinados, ao tempo todo atento à voz do Espírito Santo. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo, 2023 está chegando, o Espírito Santo da verdade, ele ainda detém o espírito da mentira, ele está operando, ele está fazendo, mas nós devemos ficar com o nosso ouvido afinado, um ouvido puro para ouvir o Espírito da verdade, pois só assim nós venceremos, amém? Que Deus os abençoe, vos guarde e fique na paz e na graça do Senhor Jesus, amém? Que Deus os abençoe, fique com esse vídeo, compartilha, que Deus te abençoe, receba essa palavra, coloca na sua alma, no seu coração, no seu intelecto e viva, entendendo? O Senhor, Ele nos ama, mas o Senhor também, Ele quer um posicionamento nosso, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.